Galera, temos uma informação sobre os melhores arcos que teve de Dandadan, que é a amnésia da Momo. Sim, ela voltou ao normal, mas absolutamente perdeu todas as memórias. Graças a Deus ela não esqueceu dos amigos, porque sinceramente eu não acho que o meu coraçãozinho ia aguentar ver os melhores personagens de Dandadan simplesmente sendo esquecidos. Não ia dar. Mas a gente também teve algumas primeiras batalhas aí, digamos assim, que sejam boas de se ver. Uma frase linda, aliás, né? Além disso, parece que o Okarun, ele tá mudando como personagem também. Esses últimos capítulos que saíram foram brilhantes, tá? Pela forma como o próprio autor conseguiu usar o tropo da amnésia ali pra poder espalhar os personagens principais e trazer a Momo e o Okarun de volta. Assim como nos flashbacks deles dois, né? O Okarun caminhando pela escola, de um jeito meio esquisito e tal, que faz com que vários estudantes comecem a encarar ele. Literalmente o mesmo cenário acontece com a Momo quando ela tá ali sendo intimidada, era intimidada no passado e tal, algo que acabou sendo o motivo dela odiar a Seiko por muito tempo. Honestamente, esse capítulo martela bastante no Okarun, fazendo ele passar por um momento, digamos assim, socialmente difícil. Mas enfim, não vou enrolar muito vocês aqui não. Já pega a tua pipoca, já capricha aí no teu cafezinho, capricha no que você for beber. Vem comigo e bora acompanhar isso tudo agora. Em primeira mão, hein? Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, voltando agora, a gente teve a Aira aí, né, completamente curada dos problemas, né, e das feridas, tudo graças à Rainha Sensei. Basicamente, nesse capítulo a gente descobre que ela tem uma habilidade que é uma curandeira, ela consegue literalmente massagear as pessoas e curar elas, tá? Mas tem uma desvantagem nessa habilidade, que quanto mais ela cura, mais doente ela fica. Sinceramente, foi muito bom a gente ver o quanto que o autor equilibrou bem esses poderes dela, isso é uma das coisas mais legais, eu amei isso daí, adorei de verdade. E logo depois a Aira pergunta ao Okarun o que eles estavam fazendo, aquela pose que ele estava fazendo, porque ela imitou a pose dele, que era a pose que a Momo fazia quando era criança. E ele explica que era para aumentar o poder espiritual, tá? A primeira lição é aprender a fazer isso para poder conseguir extrair Chi suficiente e não ser movido. Então a Aira, que em qualquer outro contexto estaria sendo incrivelmente ousada, começou de alguma forma a flertar com o Okarun, brincando com ele. Isso levou o Didi a aparecer com aquele clássico showzinho performático, né? E depois a Momo e a Mamola também chegaram lá na cena. E o que mais chama atenção é o quanto que a Momo parecia simplesmente deslocada do grupo. Tudo nela estava esquisito, o rosto estava sem expressão, a linguagem corporal ela estava mais tensa, principalmente, né, de alguma forma, no meio da galera ali perto do Okarun. De qualquer forma, essa cena é bem estranha em vários aspectos, mas ela também é positiva em outros. Aquele tipo de momento que os sentimentos mistos acontecem, sabe? Todo mundo unido, se apoiando do jeito que pode ali, e isso mostra como que o vínculo deles ainda se mantém muito forte. Isso é bom. Só que a Momo se destaca demais, cara. Parece que ela, a alma dela se foi. Era como se ela nem fosse mais a mesma pessoa. É por isso que eu achei muito acertado do autor colocar a Aira para poder confrontar ela logo em seguida. Eles não sabiam o que tinha acontecido com ela até aquele momento, porque aí o Didi começou a explicar tudo. Só que a situação acabou virando uma espécie de batalha, né, entre a Momo e a Aira, e cara, foi um momento muito engraçado e fofo também ao mesmo tempo, porque mostrou a Momo ali que, embora pareça desconectada, ela ainda tá ali. Ela só perdeu o apego momentâneo às pessoas ao redor e tudo mais, o que não significa que deixou de ser ela mesma. Pra mim, esse aí é um ótimo sinal, se a gente for parar pra pensar no geral. Só que tudo que eles sabem é que a Momo não tem mais lembrança dos amigos, exceto daqueles amigos que são os mais próximos. E o autor mostra brilhantemente o que foi perdido agora. Todos aqueles momentos lindos, ternos, malucos e tal, tudo aquilo, a maior parte do tempo totalmente idiota que eles compartilharam, tudo isso, sim, se foi. De muitas maneiras, essa cena até parece uma espécie de término, né? Dá pra gente pensar assim, pelo menos acredito que é como o Okarun também tá interpretando essa situação. Por quê? O autor ele fez um ótimo trabalho em retratar isso pela perspectiva dele. O problema é que do outro lado, a Momo tava completamente fora do eixo. Parece nervosa, deslocada, como a gente tinha falado, né? Como se alguma coisa dentro dela tivesse parado de funcionar. É como se uma engrenagem tivesse travado. Ou pior, perdido a lubrificação, né? No final das contas. Mas falando sério, cara, dá uma sensação muito estranha. Quase que é como se alguém tivesse morrido, tá? Até a forma como ela é enquadrada nas cenas ali com os amigos e tal, parece meio errada. A Momo, no final das contas, não tá sendo ela mesma. Aquela garota energética, expressiva, cheia de atitude.
Pelo menos não por agora, tá? Agora, assim, ela parece mais deprimida, apagada nesse momento, é algo estranho, incomum da gente se ver. E ver isso tudo, galera, também afeta profundamente o Okarun. Ele se lembra de todos aqueles momentos em que a Momo tava lá e que ele tava junto, com aquelas expressões bobas, chamando a atenção do jeito mais irritante, mais adorável possível. Tudo isso fazia ele se sentir validado, importante. Ele sempre quis que a Momo chamasse ele, porque isso iluminava o dia dele. É um sentimento tão real e tão fofo que, cara, não tem nem como explicar. Se a gente for lembrar da época de escola, por eu principalmente, dá pra entender completamente esse sentimento. Aquela sensação de querer que uma pessoa específica te note, te aceite, isso mexe com qualquer um, cara. Como o autor, ele enquadrou isso visualmente, ficou ainda mais forte. A cena do Okarun abaixando a cabeça lá sobre a mesa, por exemplo, é uma cena muito poderosa. Mostra ele isolado, preso na própria ilha dele. A mesa é como se fosse o símbolo da solidão dele, da autonomia que ele está sendo ameaçada dele. Só que o mais bonito é que ele não se entrega ao desespero. Mesmo que as memórias da Momo tenham desaparecido por completo, cara, as dele continuaram vivas. E por isso ele decidiu ser aquele cara que vai chamar ela dessa vez. A última cena, inclusive, desse capítulo específico, né, mostra pro Okarun determinado, com um olhar firme. Essa é uma cena simplesmente perfeita, porque ele parece um homem numa missão. É um tipo de atitude que qualquer pessoa admiraria. Não aceitar a derrota diante de um revés ali, mas buscar um jeito de fazer as coisas funcionarem. Sério, é uma maneira fantástica de começar esse arco da amnésia, tá? A quantidade de detalhes, o ritmo, tudo, como tudo tá sendo construído ali, são coisas incríveis. E eu adorei o final desse capítulo. É um dos começos mais empolgantes de arco que eu já vi, inclusive. Me deixou muito curioso pra ver o que o Okarun e o resto do grupo vão fazer, tá? Só que a gente entra logo depois no capítulo 213, né? Com o Okarun decidindo encarar a Momo de frente e tá lá pra apoiar ela, como ele sempre fez. E olha só, ele sente a necessidade de agir da mesma forma que a Momo agiu quando defendeu ele pela primeira vez, lá no capítulo 1. Ou seja, ele quer se reintroduzir na vida dela, do mesmo jeito que ela representou uma coisa muito grande na vida dele. Isso dá a nós, leitores, uma visão muito mais clara sobre os objetivos do Okarun, cara. Ele sente que ainda tem uma dívida emocional daquele primeiro encontro com ela. Ele quer ser o homem de quem ela precisa agora. E ele faz isso muito bem nesse capítulo. Sim, eu sei, algumas pessoas vão falar que ele, se arregou ali e tal, o capítulo foi só um retrocesso, que tudo o personagem representava foi jogado fora, mas não, cara, isso não é verdade, tá? Assim como no capítulo anterior, esse também existe para mostrar que não se trata do clichê da amnésia usado para enrolar a história. Tem muito mais camadas do que parece à primeira vista. Em outras palavras, o objetivo aqui não é só a vibe, né? É o que tá por trás dela. Marchando pelo corredor, a gente vê o Okarun ali, vendo a Momo rindo com seus amigos, enquanto o Didi tá lá entretendo as meninas, né? Aquele bobalhão de sempre, basicamente o modo padrão de fábrica do Didi. Só que o Okarun, ele só consegue focar especificamente na Momo, né? Em como ela tá rindo, como ela tá se divertindo. Num primeiro momento, isso só parece uma regressão emocional pra ele. Ver a Momo rindo do Didi parece que começa a inflar o ciúme dele, esvaziar a confiança dele. Mas não é bem uma regressão, é mais uma deflação emocional. O Okarun percebeu que talvez não seja o momento certo para ele falar com a Momo. E ver ela feliz, rindo ali, fez ele pensar demais, cara. Ele começou a se considerar se realmente era tão necessário quanto imaginava. Talvez aquela marcha dramática pelo corredor não fosse tão necessária assim, tá? Isso porque talvez a Momo não precisasse ser salva como ela foi antes. E é bom a gente ver isso, porque isso mostra mais sobre o Okarun do que sobre a Momo, cara. Ele começou a perceber que, sim, ela estaria bem por conta própria, mesmo sem lembrar de tudo. A Momo ainda tem um grupo de apoio forte, pessoas que cuidam dela. Mas aí, a Momo viu ali o Okarun saindo desanimado. Mas beleza, galera. Ao longo do dia, o Okarun, ele tenta encontrar o momento certo para se aproximar da Momo de novo e conversar com ela. Só que, como sempre, ele pensa demais. E, cara, quem pensa demais uma hora se estrepa. Tanto que ele não consegue achar um instante específico que ele se sinta confiante o suficiente para poder agir. E sinceramente eu acho isso muito fofo, porque o Okarun, ele já tem uma boa relação com os amigos da Momo. Eles confiam uns dos outros ali, eles se dão bem. Mas isso mostra que, na verdade, o problema está dentro dele mesmo. Ele fica preso nos próprios pensamentos, se repreendendo por não ter conseguido ir até ela para poder falar.
E dá pra ver o impacto disso. Sem a Momo do lado dele, o Okarun ele começa a se enxergar de uma forma mais cruel. Ele se chama de inútil, de perseguidor, de tolo, de indigno, entendeu? O cara se joga pra baixo em todos os patamares. Ele lembra do momento em que a Momo olhou pra ele com desconfiança, perguntando quem ele era. Putz, aquilo ali, irmão, quebrou ele por dentro. E, cara, eu vou te falar, eu entendo esse sentimento. Eu acho que muitas pessoas aqui também entendem. Quando alguém que você ama simplesmente esquece quem você é exatamente como o Okarun começa a descrever. É como se fosse uma lança atravessando uma armadura ali e te deixasse completamente exposto, tá ligado? É um tipo de dor que te desarma por completo, te deixa sem força. Por isso ele tem tanta dificuldade em falar com ela. É uma sensação opressora, como se o simples ato de estar perto fosse pesado demais, entendeu? No fundo, o Okarun ele se colocou numa situação impossível. Ele quer ser o salvador da Momo, mas ele precisa entender que ela não precisa ser salva. Especialmente agora, tá? O que ele precisa é encontrar um equilíbrio ali, se recompor e conversar de forma natural com ela. Só que, claro, as coisas não saem bem assim, né? Enquanto a Momo, por exemplo, avista ele rapidinho, ele só pula pro outro lado ali do trilho, se esconde, provavelmente só por pura vergonha. E mais tarde, enquanto ele estava caminhando pelos corredores, o Okarun seguiu a Momo com as expressões que diz claramente é agora. Ele acredita que dessa vez ele vai finalmente conseguir falar com ela. Ironicamente falando, sim, foi dessa vez, ele estava certo, porque enquanto ele ainda estava se culpando, né, com aquela confiança se deteriorando, a Momo percebeu que estava sendo seguida. E ela foi lá e confrontou ele no momento em que ele virou a esquina, direto para a saída de emergência, tá ligado? E aí botou o cara no beco sem saída. O Okarun, ele estava tão perdido nos pensamentos que ele nem percebeu. Sério, foi uma cena muito fofa, tá? Foi nesse momento aí que a gente viu Momo e Okarun juntos, basicamente deu até para esquecer que ela tinha perdido a memória, tá ligado? A Momo era uma pessoa implacável, tentando descobrir por que o Okarun estava seguindo ela. Ela encurralou ele lá na saída de emergência, segurando ele pelo rosto, forçando ele a responder, a ponto de fazer ele começar a chorar, tadinho do cara. Só que assim que ele percebeu, ela parou imediatamente, ela pediu desculpas. Essa é a Momo que a gente conhece, é a Momo que nós amamos, cara. Inalterada, mesmo sem a memória, ela continua sendo a mesma Momo. E claro, o Okarun falhou em disfarçar as lágrimas. Ele tava tentando negar que ele tava chorando, mas não dá, cara. O maluco tava desabando ali. A Momo, então, se abriu com ele, pediu desculpas por não lembrar e tudo mais, e também por ter sido rude. Mas é aqui que as coisas começaram a mudar. Tudo mudou, porque a prova é um ponto específico que já há um bom tempo a galera vinha pensando. Ela contou pro Okarun ali que sentiu algo estranho, uma sensação constante em relação à porta da sala de aula, como se aquilo causasse um arrepio nela, e aí alguma coisa clicou, bateu aquele estalo na cabeça no momento em que ela viu o Okarun ali parado na porta. Ela acha que é porque eles eram amigos, mas cara, dá pra perceber que o sentimento vai além da curiosidade, vai além da amizade. O olhar da Momo tem um quê ali de anseio, entendeu? É como se ela estivesse esperando por alguma coisa que ela não entende, né? Que ela sente falta. Ela quer que o Okarun diga pra ela o que ele tá guardando ali, o que ele sente por ela. E dá pra ver no rosto dela que existe alguma coisa ali, algo que ela tá buscando especificamente dele, não de outra pessoa. Eu arriscaria dizer que sim, isso é uma memória fantasma da promessa que eles fizeram, de quando ela voltasse, eles se reencontrassem, contariam um ao outro o que realmente se sentem. Eu acho que é isso que ela tá procurando. Só que o Okarun, pô, o cara se retraiu. Ele entrou na caixa como se fosse uma tartaruga, entendeu? Algo que a gente não via dele, inclusive, há muito tempo. E ele falou pra ela que eles não eram tão próximos assim, que não tem motivo pra ela se preocupar com ele. Não porque ele desistiu, de forma alguma, tá? Lógico que o Okarun não vai desistir, mas porque ele quer que ela não sinta que precisava dele tanto quanto ele precisa dela, entendeu? E aí é que vem a explosão de emoções nessa hora. O Okarun, no fundo, cara, ele tá dizendo que ele não quer que a Momo vá até ele, que ele quer ser o cara que vai até ela. É ele o cara que vai tomar as rédeas da parada, entendeu? Tipo assim, tudo isso retomou o espírito que a gente via de Dandadan lá no capítulo 1, relembrando como que tudo começou, canalizando isso tudo aí de uma forma linda. Ele pede, inclusive, que ela entenda que dessa vez ela não deve se esquecer. E ela não vai esquecer disso. Essa cena foi incrível, porque são as frustrações do Okarun transbordando através da tristeza. Cara, ele quer consertar esse laço com tanto cuidado que ele só quer garantir que o laço nunca mais seja esquecido, porque dessa vez já foi. Então a Momo coloca delicadamente a mão nos ombros dele e pede para que olhe nos olhos. É claro, o Okarun fica desviando o olhar, tá? Como o adorável bobalhão que ele é. Mas isso faz a Momo ficar brava e inclusive ela fala para ele, é uma parte que eu adorei, tipo, isso é sério e tal. Mano,
eles ficam olhando um na cara do outro no final do capítulo. E isso foi muito bom, eu amei. Não só exigiu dos leitores que tivesse atenção a todas as referências, daquelas que só a galera que tá acompanhando o Dandadan direto entende, mas também fez o relacionamento deles começar a avançar de novo. O que muita gente achava que era impossível com aquele clichêzinho da amnésia, achou que de fato não ia acontecer mais nada, o Okarun perdeu a Momo pra sempre, ela se virou, virou outra coisa e tal, mas não é bem assim. Estamos dentro de um clichê no clichê e as coisas vão acontecendo, meus amigos. Eu aposto muito que esse romance vai rolar ainda mais pra frente, tá? As coisas vão voltar. A Momo, talvez, por ter perdido as memórias, ela possa criar novas memórias com o Okarun, ou, de repente, vai que um flash faz ela começar a voltar as memóriazinhas ali de alguma forma. Tudo isso a gente pode descobrir acompanhando mais aqui no canal, mas para isso eu preciso de você, preciso do seu like, preciso da sua inscrição e do sininho ativado pra gente continuar acompanhando mais histórias aqui de Dandadan, que o mangá tá ficando muito interessante e eu quero trazer muito mais coisas aqui pra vocês, beleza? Tamo junto demais, família, muito obrigado por mais um videozão, beijo no coração, te vejo no próximo vídeo, até mais, valeu!